Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia. Eu me chamo Henrique de Gregório, sou jornalista do jornal A Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Hoje eu estou reunido aqui com vocês para falar sobre a Argentina, país que tem sido vítima dos decretos lesa-pátria e antipopulares do presidente ultra-reacionário Javier Milei, bem como palco de massivos protestos do povo argentino contra esses decretos do Javier Milei que buscam, dentre outras coisas, privatizar as empresas argentinas, criminalizar os protestos populares e também demitir cerca de 7 mil servidores públicos do país latino-americano. Recentemente, nós entrevistamos aqui no programa A Propósito o colaborador do jornal A Nova Democracia, André Queiroz, que está na Argentina há pelo menos 4 meses. O André Queiroz deu para a gente um panorama da realidade, da situação política da Argentina, e antes de entrar na entrevista com ele, que foi muito proveitosa, a gente vai ler aqui uma recente matéria que saiu no portal anovademocracia.com.br sobre a derrubada de mais de 100 artigos do decretaço de Milei. Vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar. Argentina, protestos populares impõem a derrubada de mais de 100 artigos do decretaço de Milei. A matéria é do jornalista Arthur Moraes. Ao menos 100 artigos do decretaço do presidente ultra-reacionário argentino Javier Milei foram derrubados em uma sessão parlamentar no dia 31 de agosto, realizada em meio a intensos protestos do povo argentino em pelo menos 4 províncias contra o pacotaço. Outras medidas foram mantidas pelos parlamentares, que seguirão a debater a medida nos próximos dias. Os protestos que ocorreram hoje, marcados por forte repressão policial, são continuidade das manifestações em voga no país desde o final de dezembro contra as medidas de lesa-pátria e antipovo de Milei. As províncias que registraram protestos foram Buenos Aires, Jujuy e Paraná. A maior das mobilizações ocorreu em frente ao Congresso Nacional, em Buenos Aires, onde centenas de milhares de pessoas saíram às ruas em repúdio ao pacote de leis antipovo. A polícia reprimiu duramente a manifestação, utilizando spray de pimenta, e 4 mulheres foram presas. A Lei Ônibus, ou Decretaço de Milei, é um projeto de lei no qual constam 300 artigos propostos por Milei, em sua maioria voltados ao aumento das medidas de austeridade fiscal para diminuir os custos do Estado e permitir o pagamento das dívidas esmagadoras com o Fundo Monetário Internacional, organismo financeiro do imperialismo norte-americano. Nos últimos dias, Milei chegou a renegociar empréstimos com o FMI e contrair novas dívidas em troca das promessas de que aplicaria as medidas exigidas pelo órgão. Entre as medidas do decretaço estão a venda de todas as empresas do país, cortes brutais de direitos como no Fundo de Garantia e Sustentabilidade e, de forma preventiva aos grandes levantes populares, a criminalização de protestos populares com a proibição de reuniões públicas com mais de 3 pessoas, consideradas protestos, e também a concentração cada vez maior de poder no executivo. Diante desse flagrante projeto de lei antipovo e vende-pátria, as massas do país se levantaram em uma onda de protestos desde o início do governo Milei, mesmo sob as ameaças de prisão, multas e cortes de benefício impostas pela medida antiprotestos aprovada em dezembro pelo presidente e pela ministra de Segurança Pública, Patrícia Bullrich. Essas manifestações atingiram um auge na semana passada, quando cerca de 1,5 milhão de pessoas pararam as atividades durante uma massiva greve geral que tomou toda a Argentina. Toda a luta popular tem impedido o livre curso dos projetos reacionários de Milei no parlamento. Antes da recente votação, o decretaço já havia sido desidratado com a retirada de algumas medidas frente ao aumento da mobilização popular. Com o crescimento dos protestos, os reacionários da presidência e do Congresso temerão ainda mais a aprovação das medidas propostas por Milei e o seu gabinete. Entre os artigos vetados no último dia 31 de janeiro, destaca-se o veto sobre a venda da maior petrolífera do país, a YPF. Apesar de buscar reprimir e criminalizar cada vez mais os protestos populares, Milei não conseguirá pôr em marcha seus intentos antipovo e vende-pátria sem que as massas respondam com explosividade. Após a leitura dessa notícia, a gente chama o nosso convidado André Queiroz para dar o seu panorama sobre a situação política em desenvolvimento no país.
Saudações de Nova Democracia a todos e todas. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Na última semana, nós tivemos a primeira grande greve geral contra o governo argentino de Javier Milei. Um governo que aprovou recentemente o projeto Lei Ônibus, que desce uma grande gama de decretos que favorecem as instituições imperialistas alinhadas ao imperialismo norte-americano. Entre as medidas aplicadas pelo governo de Javier Milei está, por exemplo, a privatização de 41 empresas estatais, o cancelamento de contratos de 7 mil servidores públicos, além, claro, da criminalização das manifestações populares. Para conversar um pouco mais sobre a situação política da Argentina e essas recentes mobilizações populares, a gente está aqui hoje com o André Queiroz. André Queiroz é professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, é produtor também de diversos filmes e colaborador do jornal A Nova Democracia. André, a gente agradece a sua participação aqui no programa A Propósito. Fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, agradecendo o convite dos companheiros da Nova Democracia. Acho absolutamente importante destacar o trabalho tão intenso, regular e contínuo que o programa A Propósito tem feito nas coberturas do massacre, né, do genocídio na Palestina, e destacar também a tribuna popular que representa o jornal A Nova Democracia. Então, eu queria destacar que talvez o que a gente esteja experimentando viver na Argentina seja uma nova etapa de aprofundamento das políticas de saqueio neoliberais que estão sendo tocadas a esse momento histórico que nos toca viver, né? É muito curioso, né? Tive a oportunidade de, quando cheguei aqui, está em curso o processo eleitoral, e tive a oportunidade de estar em contato com tantas pessoas, com pessoas que estavam tanto, digamos assim, num lado, digamos assim, desse jogo eleitoral, quanto no outro, não é? Assim, pessoas que, obviamente, vinham, se identificavam com a militância desde a esquerda, seja marxista, seja também da esquerda peronista, quanto tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar alguém muito próximo, bem próximo mesmo, a uma das cabeças da chapa, Javier Milei e Vitória Villarruel. E uma coisa que sempre vinha à tona nos debates e coisa e tal era se o Javier Milei ele era, digamos assim, a etapa histórica similar à que nós havíamos vivido há pouco no Brasil de Jair Bolsonaro, né? Muito buscava-se diferenciar uma coisa da outra, né? Eu acho que essa coisa, digamos assim, um pouco porque, digamos assim, por toda a propaganda, né, que, sobretudo por conta do processo da epidemia, da pandemia de Covid e tudo mais, a repercussão internacional que teve o governo Bolsonaro, né? Então havia uma certa vontade, por um lado, de descolar uma figura da outra, né? Eu buscava tentar fazer uma leitura das bases sociais de cada um desses candidatos ou dessas representações dos interesses, né, do capital nessas chapas, né, tanto no caso brasileiro quanto no caso argentino, né. Aqui na Argentina você tem, por exemplo, se a gente, muito claramente, muito em linhas gerais, a gente pode perceber algumas matrizes, né, que de alguma maneira formavam a base político e social
do bolsonarismo, né? É, a, a força dele, por exemplo, em determinados setores, determinados segmentos, dos meios corporativos, né, de publicidade e propaganda, os meios de comunicação. Por outro lado, em determinados segmentos do aparato, do aparelho judiciário, né, do aparelho repressor de Estado, é, com muita força, no caso do Bolsonaro, dentro das Forças Armadas e das forças de segurança pública, né? As diversas polícias, os braços paramilitares do Estado brasileiro, no formato das milícias e tudo mais. Por outro lado, e ainda uma forte presença de massiva base social naquilo que seria o avanço das hostes, digamos assim, neopentecostais. No caso do Milei, acho que há certos elementos diferenciantes, e claro, tanto no caso do bolsonarismo quanto no caso do Milei, a gente poderia ver, obviamente, digamos, esses setores muito fortes da classe empresarial. Eu diria que há algumas diferenças no interior dessas composições sociais, não é? Que dão suporte a esse governo, né? Primeiro porque por haver diferenças muito particulares no interior da própria chapa entre Javier Milei e Vitória Villarruel. O Javier Milei ele não está diretamente associado, tal como no caso Bolsonaro e o vice dele estavam no Brasil, a quase que uma representação, quase que uma representação, digamos assim, fantoche dos interesses, das intenções da Força Armada e da Força Policial no poder. Isso não se faz valer de uma forma, digamos assim, similar no caso da chapa Javier Milei e Vitória Villarruel. Eu diria que que esses setores, sobretudo os setores das forças de segurança pública e das Forças Armadas, estão mais ligadas à vice-presidência, no caso, a Vitória Villarruel. O Javier Milei é, sobretudo, digamos assim, uma criação, não é? Uma representação, digamos, um fantoche criado pelos meios de propaganda e publicidade, os meios dos meios corporativos da comunicação na Argentina, né? Então, ele é a figura que nos últimos 4 anos mais tempo de mídia ocupou, para que se tenham uma ideia. Então, o seu tônus, a sua forma de falar, a sua forma de incitar e tudo mais, provém muito desse dispositivo, desse personagem que é construído no interior dessa máquina publicitária de propaganda, né? A penetração das igrejas neopentecostais na Argentina ainda é muito pequena. Então a gente já não verifica, por exemplo, muito claramente a formação dessas hostes de bases sociais, tais como, por exemplo, no bolsonarismo a gente percebe. Quase que como um correlato imediato resultante disso, eu diria, e tentando já ir na direção da questão que foi feita, a partir da questão do paro, é o seguinte, é que você não percebe, tal como no bolsonarismo você percebia, um movimento de massas ocupando as ruas, ganhando a batalha das ruas, como no caso do bolsonarismo no Brasil, aqui na Argentina, no caso do Javier Milei. Ainda que o Javier Milei tenha ganho uma eleição com 55% de votos, essa superioridade eleitoral do Javier Milei não se converte num fenômeno de massas. Assim, você não vê massas mobilizadas em defesa do governo Milei. Esse é um dado objetivo muito claro.
Ou seja, as ruas elas ainda são um espaço de representação da luta popular de uma forma muito intensa aqui na Argentina. O E, Paro, inclusive, desculpa interromper rapidamente, mas só para claro, claro. acrescentar que essa pontuação que você fez, na verdade, as diferenças que você coloca são todas muito pertinentes entre o fenômeno Milei e o fenômeno Bolsonaro, vamos colocar assim. E essa última questão que você coloca também é muito pertinente se a gente for considerar também o nível de abstenção. O último processo das eleições argentinas, uma das maiores, se não a maior, desde o processo da chamada, né, redemocratização argentina, o fim do regime militar, em que as massas ali estavam, né, entre Milei, um candidato ultra-reacionário, que é resultado da própria crise política, o Massa, que era ministro da Economia do governo anterior, que havia demonstrado já que não ia melhorar as condições de vida. E isso também fica muito expresso, assim, essa falta do Milei, essa falta de penetração do Milei no povo argentino pelo próprio boicote eleitoral, que expressou em massa ali que o povo, na verdade, não queria nenhum e nem outro. E aí, só queria pontuar isso também e dar continuidade à nossa entrevista, perguntando justamente do que você já estava começando a falar. Recentemente, a gente teve essa grande greve geral contra o Milei. E como é que foi aí a manifestação, a greve? Como que estava assim, o espírito de mobilização do povo e dos setores que se mobilizaram? Então, primeiro de tudo, destacar que as duas primeiras manifestações que se deram logo de imediato à eleição do Javier Milei se deram de uma forma quase que espontânea, sem a participação das centrais sindicais. Então, isso é importante frisar. Essa foi a primeira convocatória da CGT nos últimos 5 anos a um paro geral. Durante todo o governo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, nunca houve nenhum tipo de convocatória de paro geral na Argentina, né? Então, a gente poderia destacar, digamos assim, uma espécie de vamos dizer assim, um imobilismo da burocracia sindical muito forte, e que esse imobilismo, de uma certa maneira, ele foi tocado nas suas entranhas pela gravíssima urgência que estava sendo deflagrada, tanto pelo decreto, o DNU, quanto pela chamada Lei Ônibus. Então, quer dizer assim, a urgência e a reverberação disso fez com que, obviamente, as centrais sindicais elas tivessem que se mobilizar, levantar, digamos assim, os seus traseiros das suas poltronas e convocar as massas, né, e organizar e construir esse paro de quarta-feira passada. Então, foi um paro bastante grande. Eu tive a oportunidade de comparecer aqui em Buenos Aires, de estar presente, para que vocês tenham uma ideia. É, o, o, a, digamos assim, o ato, ele se daria, né, a confluência do ato se daria diante da Praça do Congresso, mas desde a Avenida de Maio, indo em direção a 9 de Julho, que é uma avenida imensa, larguíssima, havia ali, digamos, uma forte concentração das diversas colunas que iam chegando, sobretudo, dos bairros mais distantes, periféricos, operários, né? Setores diversos, né? Setores ligados aos transportes, setores ligados aos bancários, setores ligados aos petroleiros, setores ligados à aerolínea, à aviação, diversos setores estavam presentes, e também os setores da informalidade, né? Digamos assim, o que aqui são chamados os piqueteiros. Você via as colunas, né, das diversas periferias, Matança, Matadeiros e diversos bairros populares, que vinham chegando e que vinham se acumulando e se aglomerando desde a Avenida de Maio, na 9 de Julho, né, formando, digamos assim, o que efetivamente, digamos, né,
vamos dizer, a contraprova objetiva, né, a vontade de repressão do Estado através no caso do protocolo anti-piquete, que havia um corte de CAD de avenida, né? A 9 de Julho, eu fiz algumas filmagens ali, a 9 de Julho, que é uma avenida larguíssima, muito larga, digamos assim, são 4, 5 vias, não passava nada, não passava carro, não passava nada, ela estava quase que toda interditada, né? É, a presença dos policiais, ela foi se fazendo a partir de um determinado momento, né? Obviamente com aquela a parafernália, né? A forma de ocupação para constranger, né? O movimento de massas, mas as coisas confluíam bacana. Havia, digamos assim, um interesse, né? Em evitar todo e qualquer tipo de provocação que pudesse advir das forças de repressão do Estado, né? Quando você chegava na Avenida de Maio, que a Avenida de Maio ela tem duas metades, né? Uma que leva até as bordas da Casa Rosada e a outra que leva até as bordas da Praça do Congresso. A metade dela dividida é justamente dividida pela Avenida 9 de Julho. Quando você chegava na outra metade, né? Passado a 9 de Julho e ia em direção à Praça do Congresso, você já não conseguia mais caminhar de tanta gente que havia no local. Então, assim, não era, digamos assim, não estavam dispersos, não estavam com buraco entre uma agremiação e outra, entre um agrupamento e outro, não, havia digamos, quase que digamos assim, uma corrente unificada que estava se encaminhando, marchando em direção à Praça do Congresso, né? Muitas vezes até difícil de respirar de tantas pessoas e uma animação muito intensa, né? Isso com seus bumbos, né? Muito presentes em todo tipo de manifestação de rua aqui na Argentina, né? A estimativa é de que houvessem ali pelo menos 500 mil pessoas. Uhum. Esse foi o cálculo que foi feito, né? Cálculo esse que se contrapõe à fala absolutamente, não vou dizer fora de ordem, né, da ministra de Segurança Pública, Patrícia Bullrich, porque eu diria que é justamente aquilo de que se trata, né, na intenção de promover continuamente digamos assim, esse relato, digamos assim, desconstrutor, né? Esse relato ficcional que busca a um só tempo qualificar os manifestantes, né? Qualificar aqueles que estão em luta pelos seus direitos, em luta pela manutenção de direitos que estão sendo, digamos assim, sacados a golpe de foice, né? De uma hora para outra, num decreto e numa lei que abrange mais de 600 itens, né? De todo o espectro político, econômico, social e cultural argentino, né? Mas a intenção de construir relatos no qual você qualifica a um trabalhador, né? A um trabalhador que minimamente tenha a sua formalidade garantida como sendo um privilegiado que tem de ser combatido, o privilegiado os sindicatos são expressão de uma casta privilegiada. Isso faz parte do imaginário que vem sendo construído há muitos anos, né? Há muitos anos é construído isso mediaticamente e, obviamente, faz parte de um relato de uma figura tão asquerosa como a Patrícia Bullrich, né? Eu acho importante destacar alguns pontos, porque normalmente quando nós falamos, sobretudo quando nós estamos um pouco distante da realidade, mais imediata, e nos chega, digamos assim, digamos, e quando nós vamos fazer uma avaliação, nós quase que nos firmamos, né, em torno daquilo que seriam os cabeças de chapa, né, no caso, a figura
proeminente do Javier Milei. Mas eu acho importante a gente observar determinados desníveis que há dentro do processo, que no caso seria, digamos, capitaneado por esse títere, não é? Que é o Javier Milei. Porque eu queria sobressaltar esse ponto, né? E aí, obviamente, a gente teria que falar um pouco dessa ala, né? Que seria a ala representada pela vice-presidenta, com os seus braços, repara, que não são. Ideologicamente, eles caminham muito juntos, embora eles não estejam inseridos dentro de um mesmo, digamos assim, de uma mesma referência partidária, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, uma figura como a Patrícia Bullrich, por exemplo, né? E aí a gente teria que emendar um pouco, outra vez, remetendo a determinadas diferenças com relação à situação histórica, tal como nós vivemos no caso brasileiro, do governo passado do Jair Bolsonaro. O quê, né? Chamar atenção para o aparato repressor, né? Os dispositivos repressivos que estariam sendo, digamos assim, revigorados com a presença ou com as plataformas políticas que são encampadas por essas figuras, né? A diferença do Brasil, o caso argentino, né? Todo o trabalho que foi feito ao longo dos últimos 40 anos, né? Desde da chamada, do período da redemocratização do governo Alfonsín, aqui na Argentina, o trabalho que foi capitaneado por amplos setores populares e também por organizações de direitos humanos, etc., etc., em torno daquilo que seria uma espécie de revisionismo crítico do que foi o papel das Forças Armadas da repressão de Estado na Argentina no período da ditadura terrorista, genocida argentina, de 76 a 1983. Houve não apenas ao longo desses 40 anos, uma imensa descredibilização das Forças Armadas, como houve também, digamos, uma desfinanciarização, um desinvestimento, no caso, no poderio das Forças Armadas. E uma modificação também de determinados estatutos internos. Por exemplo, o serviço militar não é obrigatório na Argentina. Isso aí é alguma coisa que rebate diretamente naquilo que a gente poderia chamar do contingente de militares, né? O contingente ativo de militares, no caso argentino, é muito pequeno se a gente fizer uma mínima, uma primeira comparação com o caso brasileiro. Mas, além disso, essa cultura que se aprofundou, essa cultura crítica, com relação àquilo que foi a experiência histórica das ditaduras aqui em Argentina. Então, esse é um ponto. Esse ponto, ele é levantado e pautado pela figura, criticamente, tentando buscar agora produzir alguma coisa que seria da ordem de um revisionismo, pela figura da Vitória Villarruel. A Vitória Villarruel, ela é uma figura diretamente ligada às Forças Armadas. O pai dela era um dos militares ligados ao genocídio de Estado na Argentina. Ela é advogada cuja principal pauta nos últimos 5, 6, 7, 8 anos é levar, e com uma forte penetração, obviamente, nos dispositivos corporativos midiáticos, né, onde o golpe de Estado é contínuo, né, levar sempre a pauta de que os juízos que foram feitos, a junta militar, os juízos que são feitos, não apenas a junta, mas os militares, aqueles que participaram do genocídio de Estado, ele é um juízo injusto, porque ele não abrangeria o largo escopo do que ela entende como sendo a violência daquele período histórico. Então, uma das primeiras coisas que ela busca levantar
né, ao longo desses anos todos, e obviamente com a corroboração de amplos setores do dispositivo midiático, como eu falei, é que haveria de se recolocar na ordem do dia os juízos acerca daqueles que participaram da luta de libertação nacional, né, desde as organizações políticas militares da esquerda, peronista ou não peronista, peronistas ou marxistas. Então, ou seja, reimputar a esses, digamos assim, personagens protagonistas daquele processo histórico. Ou seja, recolocar na ordem do dia aquilo que àquela época, ainda no período histórico em que se fez, em que se promoveu, através da CONADEP, se fez um inventário do que foi a violência de Estado na Argentina, aquilo que se chamou de a teoria dos dois demônios. A Vitória Villarruel é alguém que presentifica esse debate. Mas, além da presentificação desse debate, vem determinados elementos que estão muito marcados e muito presentes, que é o quê? É produzir, eu não acho que o termo é bacana, mas produzir aquilo que seria uma espécie de determinado negacionismo com relação, vamos dizer assim, a essa pauta que é a pauta de larga tradição dos direitos humanos, das organizações mais diversas dos direitos humanos, em que apontam os 30 mil desaparecidos. Então, se trata sempre, e isso é alguma coisa muito presente, cada vez mais presente nas mídias, de que não foram 30 mil. Porque não se pode, aqui não há condição de possibilidade histórica de se falar a ditadura não foi aquilo que dela se diz. Como no caso, por exemplo, no caso brasileiro, a gente sabe que esse debate, ou digamos assim, esse caldo cultural, de uma certa maneira, os militares há muito que eles já pautaram e eles avançaram imenso. Inclusive, os debates, eu não sei se vocês se recordam, na época do governo Bolsonaro, é que sequer teria havido, de fato, uma ditadura. Sim, com certeza. A gente vê isso, inclusive, pouco a pouco retomado, inclusive, como é um fator vivo ainda, expresso muito na postura, por exemplo, de determinados militares, do próprio Ministério da Defesa, em aqui no nosso país não reabrir, por exemplo, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. A gente teve pronunciamentos recentes em relação a isso, é algo que vem sendo adiado no nosso país por mais desse um ano de governo aí, que muitos esperavam que a comissão fosse ser reaberta. E a questão dos militares também tomando cada vez mais palco na Argentina. Alguns jornalistas agora denunciam, né, que o Milei prepara um decreto que busca implementar as Forças Armadas para determinadas ameaças internas, aqueles classificados como terroristas, o que ameaça muito os Mapuche, por exemplo, aí na Argentina. Então esse balanço que você faz é muito importante, né? Esse aspecto da militarização e da reacionarização crescente na Argentina, essa participação policial cada vez maior nos protestos, o decreto anti-Piquete, que é uma aberração. Mas o que a gente tem visto, o seu relato sobre o paro que teve na Argentina é fenomenal para a gente ver como que, apesar de todos esses movimentos, o povo segue lutando, segue enfrentando, inclusive, o aparato de repressão, segue enfrentando a lei anti-Piquete. E aí, uma dúvida que eu tava também, enquanto você vai traçando todo esse contexto, a gente teve a questão do paro, a gente teve a questão da lei anti-Piquete, a gente teve aquelas primeiras manifestações que ocorreram de forma espontânea, que você trouxe pra gente essa informação, além dessas grandes mobilizações que se destacam, assim como foi a grande greve geral. Tem tido uma grande resistência, assim, uma grande resistência não, mas alguns focos de resistência isolados, assim, pelo país, também de forma espontânea, seja nas universidades, seja nos bairros mais pobres, e seja contra a piora nas condições de vida, as medidas econômicas, seja contra essa questão dos militares, isso retomando na Argentina, por parte de setores como estudantes, a intelectualidade, por exemplo, como que está também esse cenário das mobilizações mais esparsas, mais isoladas, que às vezes ocorrem, mas pouco são faladas. Então, então, Rico, só no caso, queria só concluir aquilo já entrando na tua Uhum, questão, mas concluir o que eu claro. estava dizendo. Essa tentativa de repautar esse debate em torno das Forças Armadas, ou seja, recolocá-la no jogo político, né, da qual ela está, digamos assim, arrancada já há bastante tempo, pressupõe, inclusive, rever
o orçamento destinado à sua manutenção, ou seja, quer dizer assim, repensar um investimento para poder, digamos assim, catapultá-la a outra situação, né? Porque se você pergunta ao homem comum, um homem do povo, sobre as Forças Armadas, é muito difícil que você arranque dele algum discurso favorável, tal como no Brasil é muito comum, né? Algum discurso favorável com relação às Forças Armadas, né? Muito se fala, né, que as Forças Armadas aqui elas não têm mais importância nenhuma, mas esse debate é um debate que está em jogo hoje em dia, né? Determinados setores, inclusive, é importante também dizer, é, determinados setores como que fazem como que uma aposta, né, sobre quanto tempo que o governo Milei ou que o Milei ele aguentaria, digamos assim, na medida em que a sua sustentabilidade depende, obviamente, do avanço das suas medidas de exceção. E que a possibilidade digamos assim, de que o governo Milei ele não avançasse, não a figura do Milei, ele, digamos assim, ele corresse o risco de uma queda, veria, obviamente, acompanhada de um processo interno justamente desses setores que seriam os setores que estariam mais infiltrados dentro daquilo que a gente poderia chamar assim, dessa ala mais fascisticizada da sociedade argentina, né? Que seria justamente representada por figuras como figuras de Vitória Villarruel e a Patrícia Bullrich. Então, assim, isso é importante destacar, né? Lembrando, obviamente, que a Patrícia, assim como a figura do Federico, né, Sturzenegger, são figuras, como o Luiz Caputo, são figuras que são quase que a representação, não é? Do Maurício Macri, do seu grupo, da sua camarilha econômica, dentro do governo Javier Milei. Então, esse é um ponto, né? Indo em direção ao que você disse, ao que você perguntou, eu diria que você percebe um incômodo setorializado, né? Por exemplo, um incômodo muito forte com relação, uma preocupação muito forte, mais do que um incômodo, a palavra não é boa, uma preocupação muito forte no avanço das medidas da lei, em diversos setores, né? Eu acompanho estou mais de perto ligado ao setor da cultura e ao setor da educação. Então, por um lado, uma quase certeza de que da impossibilidade de avanço dessas medidas, né? Porque o avanço dessas medidas viria a desmantelar completamente. Por exemplo, pensemos o caso da cultura, já se fala no fechamento da Escola Nacional de Cinema, de fechamento dos recursos para a produção cinematográfica, o recurso para as artes, o recurso para a manutenção das universidades nacionais, digamos assim, que atendem a um amplo espectro da população, né? Você tem universidades nacionais que estão situadas no interior de bairros operários, né? Como, por exemplo, a Universidade Nacional de Quilmes, onde boa parte da população estudantil são estudantes proletários, trabalhadores. É, eu tive há pouco na Universidade Nacional de Quilmes, na Universidade Nacional de San Martín, por exemplo, sobretudo são universidades que elas funcionam à noite, elas têm atividades ao longo do dia, mas à noite o campo dela é enxameado de pessoas, porque a população, o grosso da população é a população estudantil. Então, obviamente que o desmonte do investimento na direção desses setores, que faz parte não apenas do projeto de lei, mas faz parte digamos assim, do planejamento de saqueio, de transferência de recursos, né, que representa esse governo, né, uma nova etapa da dependência, uma nova etapa da nossa submissão às grandes corporações financeiras, internacionais e locais, obviamente que isso tem gerado,
digamos assim, uma série de protestos localizados no interior das universidades, no interior dos agrupamentos ligados à cultura. Os bairros operários, eu diria que eles enfrentam, e aí a violência de Estado ela é absolutamente contínua, né? É, eles enfrentam cotidianamente uma luta de vida e de morte com as forças de repressão do Estado. Então, nessas áreas, né, não sei se vocês já ouviram falar, eu tive a oportunidade de, já há uns anos atrás, fazer uma entrevista com o pessoal da coordenadora anti-repressão do Estado, a CORREP, onde um dos seus carros-chefes de denúncia se conforma dentro de um agrupamento chamado Las Madres de los Gatillos Fáciles. E as Madres de los Gatillos Fáciles são as mães dos meninos, dos PIBs, que são os chamados, também são as categorias que são decalcadas na construção do inimigo comum, são os chamados pibichorros, que seriam os moleques de periferia que são alvo fácil da repressão de Estado. Então, tal como nós vivenciamos nas periferias das grandes cidades brasileiras, aqui não é distinto. E essa violência de Estado, ela se faz valer na sua regularidade, na sua continuidade, a despeito do governo de turno. Bem me recordo, queria só pontuar isso, talvez isso fuja do escopo do que a gente está trabalhando, mas isso vale a pena de ser mencionado. Quando nós estávamos preparando ainda o longa documental El Pueblo que Falta, nós buscamos uma vez contato com uma das linhas, aquela linha que era representada a linha das Madres da Plaza de Mayo, que eram representadas pela Hebe Bonafini. E aquele momento estava articulada com o governo kirchnerista, né? E nós buscávamos, a gente tinha uma espécie de interrogante que suposto era abstrato, que era pensar ou buscar ver as formas da violência de Estado, e nós buscamos contato, queríamos fazer uma entrevista com a Hebe Bonafini e passamos por um pente fino, né, onde não conseguimos avançar. Porque se dizia que a violência de Estado na Argentina já tinha acabado há muito tempo, desde da redemocratização, e que vivia-se, digamos assim, a terra fértil de um governo democrático, né? E, na ocasião, nós chegamos a perguntar à madre que nos atendeu, e como ela explicava o desaparecimento da violência de Estado na Argentina se nós havíamos entrevistado as Madres dos Gatilhos Fáceis. Então, quer dizer, essa violência é uma violência comum, eu diria, voltando à tua questão, talvez uma das bases que possa justificar, entre outras coisas, né, o avanço de uma forma desigual, diferenciada, com relação ao avanço do governo Bolsonaro no Brasil, né? O que tornou possível o bolsonarismo no Brasil. Mas aqui o que tornou possível o Milei, presidente da Argentina, apesar da abstenção que você falou, é uma forte presença daquilo que se chama, né, um voto bronca, um voto incomodado nas periferias, sobretudo num público, numa população muito jovem. Uma população muito jovem que simplesmente está fora do mercado de trabalho, que não tem nenhum tipo de alento, nenhum tipo de perspectiva de olhar para frente, o futuro delas simplesmente não existe. É um futuro que muitas vezes custa o brevíssimo tempo de uma vida condenada, né? Condenada nesse presente, que é um presente de uma instantaneidade aviltada, e que simplesmente já não acredita em qualquer coisa. E ao não acreditar em qualquer coisa, se torna alvo fácil dos discursos que se radicalizam. Visto que a esquerda argentina também perdeu a sua capacidade de organizar essas massas.
de organizar essas massas numa perspectiva que seja uma perspectiva outra, que não seja o jogo parlamentar eleitoral. Então, assim, acho que voltando ao debate com relação ao paro da última quarta-feira, a questão é pensar, claro que, veja, no corpo mesmo de uma mobilização de massas, na qual você está dentro de uma cena de mais de 500 mil pessoas juntas, é absolutamente alegre e maravilhosa essa experiência. Essa experiência que a gente entende naquela hora de uma experiência de poder popular. A questão é, para onde vai essa manifestação? Se essa manifestação ela vem programada por um conjunto de ações planificadas, ou se ela pode vir a cair no marasmo da burocracia sindical sentada nos seus sijones, nos seus sofás. Essa é a minha dúvida. Porque assim, a intenção, reparem, isso é importante salientar. Por que a Praça do Congresso como epicentro da manifestação? A Praça do Congresso era ali, o Congresso é o espaço, sobretudo, onde vai se barrar ou fazer avançar o DNU e a Lei Ônibus. Então, você repara, um movimento de massas que converge em direção às casas parlamentares. Eu acho que o risco é que isso possa vir, de uma certa maneira, a ser neutralizado. Então, até porque a gente sabe quais vão ser as negociatas no interior das casas parlamentares, onde, no caso argentino, mesmo se somar as representações dos partidários macristas com a do Libertad Avança, eles não têm maioria. Agora, sobressaltemos aqui um exemplo, porque é importante que esse exemplo seja sobressaltado. Isso implica, Henrico, voltar um pouquinhozinho no tempo, mas não é uma volta num giro de 180 graus. É uma volta ainda pouco, ainda bem pouquinho. Quando eu cheguei em outubro aqui, e nós tivemos a oportunidade de publicar uma matéria no Nova Democracia sobre, haviam acampados em frente a essa mesma praça do Congresso, assim como a uma outra praça chamada Colegiales, haviam acampado uma comunidade de populações indígenas, né, de povos originários do noroeste argentino. E que eram figuras que tinham sido desplazadas, eram figuras que tinham sido desterradas pelo avanço das políticas repressivas na província ou no estado de Jujuy, em nome do saqueio do lítio. Naquela ocasião, eles estavam há 30 dias pleiteando do governo do Alberto Morales, do governo do Alberto Fernandes, uma medida que seria uma medida de intervenção na província de Jujuy, que estava sob a gestão do governo do Gerardo Morales. Acontece que eles não foram recebidos pelo governo Alberto Fernandes. Não apenas não foram recebidos, como 3 desses manifestantes foram presos pelas forças repressoras do Estado. O detalhe é o seguinte, eles já não estão mais lá, porque eles foram sacados na primeira semana do governo Milei. Agora, um detalhe importante sobre ressaltar. O que os companheiros diziam naquela ocasião, inclusive uma série de testemunhos que eu tive durante a pesquisa, a investigação que eu fiz para gerar a matéria, o que os companheiros diziam é que a experiência que se estava vivendo na província de Jujuy era uma experiência piloto para algo que seria nacionalizado depois. Detalhe, o governo do Gerardo Morales, o partido do Gerardo Morales, é a União Cívica Radical.
E as medidas, o DNU, que foi a reforma constitucional provincial, que foi, ou o DNU, que foi levado a cabo pelo Gerardo Morales, foi aprovado por unanimidade na Casa Parlamentar, que é por 44 parlamentares que votaram, sendo que alguns desses parlamentares eram de base peronista. Então, assim, o que eu acho que, digamos assim, é alguma coisa que deveria acender determinados faroletes para o que pode acontecer se a luta de massas, se o movimento de massas não acessar uma outra forma de organização, uma outra forma de avanço nas suas plataformas de luta, no seu plano de lutas, e se centrar na exigência de que os parlamentares, eles barrem, ou judicialmente se barrem, os diversos artigos da Lei Ônibus. Eu acho que isso é uma coisa importante. Porque tal como o Milei faz questão, a moda dele, de falar em todas as oportunidades públicas que ele tem, ele fala que lidar com as casas parlamentares é lidar com coimeiros. Em outros termos, é dizer, é lidar com a barganha da corrupção. Nós sabemos como se dá essas relações. Começa-se negociando medida a medida. E a gente sabe que muitas dessas medidas elas vão avançar. Eu diria isso, Henrico. Perfeito, André. André, infelizmente a gente vai ter que ir encaminhando para o final da nossa entrevista, mais pelo tempo do que qualquer outra coisa, mas agradecer novamente a sua presença. Acho que a entrevista foi muito proveitosa e certamente os nossos espectadores vão ter muito do que extrair dela para entender melhor a situação política agora do que se desenvolve na Argentina. Algo que a gente não colocou no início também é que o André, além de professor da UF, cineasta, produtor cinematográfico e colaborador do AND, está na Argentina já há 4 meses e produziu uma série de matérias nesses últimos meses ao jornal A Nova Democracia, chamada Relatos de Juan Arias, tratando dessas próprias experiências e contatos aí na Argentina. Essas matérias também podem ser conferidas no portal do jornal A Nova Democracia. Então dá agora o palco para o professor André também tratar aqui das considerações finais antes da gente encerrar a nossa conversa. Eu queria me despedir de vocês só levando em conta aqui, de uma forma muito breve, digamos, certos aspectos mais cotidianos que retratam tudo isso. Os preços dos produtos básicos nos supermercados, eles quase que triplicaram no último mês. Produtos assim de primeira necessidade, coisas assim, as mais de uso comezinho, assim, simplesmente eles triplicaram. Já é um dos reflexos da lei ônibus ou da lei das gôndolas, tal como está em curso durante o governo do Javier Milei. Para que vocês tenham uma ideia, isso é um exemplo muito tosco, né? Mas é uma coisa bem curiosa. É, os azeites de oliva, eles desapareceram. Se você entra no supermercado, eles ficam numa plataforma, numa gôndola atrás do caixa, porque o preço que foi o aumento desse produto, ele foi tão alto que parece que ele é um produto de luxo e que ele pode ser alvo de pequenos furtos no interior dos mercados. Então eles ficam um azeite de oliva, por exemplo, né? Mas outros produtos como papel higiênico, arroz, frutas, é, é, diversos produtos, né? Desodorantes, diversos produtos, café de uso comum da população, simplesmente aumentou de uma forma exorbitante. Aumenta todos os dias, mas aumentou de uma forma exorbitante. A questão dos aluguéis é uma preocupação generalizada das pessoas, né?
É, a possibilidade de ficar absolutamente refém de aluguéis calcados numa espécie de lei de denúncia vazia, no qual digamos assim, o contrato ele pode ser suspendido de uma hora para outra pelo proprietário, conforme a especulação imposta pelo proprietário. A liberação da cobrança dos aluguéis regida pelo valor em dólar, por exemplo, né? É muito difícil você encontrar aqui um aluguel quando você vai ver lá o valor está sendo anunciado em dólar. Esse é um outro exemplo disso, né? O corte dos subsídios nos transportes gerou aumentos, para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, o transporte público, a tarifa básica do ônibus urbano estava 60 pesos. Está sendo anunciado agora para fevereiro que essa tarifa básica vá para o valor de 270 pesos, de 60 a 270. As tarifas de energia, água e luz, por exemplo, elas são subsidiadas. Agora também vai ser operado o fim desses subsídios. Então, normalmente quando você fazia um contrato de aluguel, muitas vezes essas tarifas elas estavam embutidas no valor do aluguel. Agora já há cláusulas dentro dos contratos, nos quais, se atingir um determinado valor mínimo, se superar, por exemplo, o uso destinado a cada um desses serviços, o inquilino ele tem que pagar fora a parte esses valores. O que torna, digamos assim, a vida de boa parte da população argentina uma vida absolutamente sacrificada, né? Quer dizer, onde o salário mínimo obviamente não chega para garantir a manutenção da vida, você tem um nível de informalidade muito grande, né? É claro que assim, se a gente vai medir com o que a gente vê nas grandes capitais brasileiras, a gente não percebe de uma forma tão gritante, mas você tem uma informalidade muito grande, e uma informalidade muito grande que ela também aqui, no caso argentino, ela ela é de forte cunho, ela é marcada, sobretudo, pelas figuras que vêm do norte da Argentina, né, de traços indígenas, e também dos países nos arredores, sobretudo peruano, Bolívia e etc. Né? São muitas. Essa galera é uma galera que atua muito no comércio informal. Né? Uhum. Como camelôs, etc, etc, né? E que também, entre outras coisas, sofre uma espécie de preconceito, de racismo muito forte, né? Isso é uma coisa importante para ser sobressaltado também. Mas, enfim, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar falando, e para mim é sempre um prazer estar podendo contribuir para a Nova Democracia e o programa A Propósito. Professor, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui e até a próxima. Ok, Rico.